Muito se discutiu sobre os vírus durante a pandemia de Covid-19. Estamos cientes de seu potencial para causar doenças, mas você já parou para pensar nas contribuições importantes que esses micro-organismos desempenham no equilíbrio da vida e na inovação científica? Os vírus são micro-organismos que conseguem se replicar no interior de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Apesar de possuírem seu próprio material genético, os vírus dependem da célula hospedeira para produzir energia, proteínas e outros nutrientes. Sendo assim, os vírus são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. Um vírus é cerca de 1000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano, podendo ser visualizados por microscopia eletrônica. Os vírus são compostos por material genético, que pode ser DNA ou RNA. Esse material define como o vírus se comporta e infecta as células. Em volta desse material genético, encontramos o capsídeo, uma camada feita de proteína viral que o protege. Alguns vírus, como o da Covid-19 e o influenza, possuem ainda um envelope lipídico em volta do capsídeo, feito de proteínas e lipídios, que são um tipo de gordura. Esse envelope facilita a entrada do vírus em novas células, mas também torna o vírus vulnerável a solventes, como álcool e sabão, que destroem o envelope. É por isso que lavar as mãos e usar álcool em gel são medidas eficazes contra vírus envelopados. Os vírus têm um papel importante no meio ambiente, ajudando a controlar o ambiente e reciclar nutrientes. Nos oceanos, por exemplo, há vírus que atacam bactérias marinhas, causando a chamada morte viral. Quando isso acontece, o material orgânico das bactérias infectadas é liberado, alimentando outros micro-organismos e mantendo o ciclo de nutrientes. Pesquisas indicam que, todos os dias, os vírus destroem entre 20% e 40% das bactérias nos oceanos, o que ajuda a manter o equilíbrio das espécies e contribui para a produção de biomassa. Os vírus também têm um papel importante em nossa própria evolução genética. Os retrovírus, por exemplo, fornecem pedaços de seu material genético nas células que infectam, e ao longo de milhões de anos, isso acabou influenciando o DNA de vários organismos, incluindo o nosso. Em humanos, cerca de 8% do genoma veio do vírus, com genes virais que agora têm funções importantes, como na formação da placenta. Estudos mostram que alguns desses genes são essenciais para a transferência celular necessária para a formação da placenta. Os vírus, como os adenovírus e os vírus RNA, são essenciais no desenvolvimento de vacinas modernas, incluindo algumas das vacinas usadas para combater a Covid-19. Mas como isso funciona? Esses vírus têm uma habilidade especial de carregar pequenas instruções genéticas para dentro das células do corpo. É como se levassem um manual que ensina nosso sistema imunológico a identificar e combater vírus de verdade. Os vírus também fazem parte do time que defende as plantações. Na agricultura, existem vírus chamados baculovírus, que são usados para combater pragas de insetos sem prejudicar o ambiente. Esses vírus atacam apenas pragas específicas, como certos tipos de lagarta, que podem acabar com as folhas e prejudicar a plantação. Assim, o uso dos baculovírus é uma forma sustentável de controle, já que não prejudica outras espécies, o solo, a água e ainda reduz a necessidade de pesticidas químicos. Programas de manejo integrado de pragas utilizam os baculovírus como uma solução que mantém o equilíbrio do ecossistema e ajuda a produzir alimentos de forma mais saudável. No Brasil, essa técnica vem sendo estudada e utilizada cada vez mais, devido à segurança e à eficácia que oferece na proteção das culturas agrícolas. Entre os variados tipos de vírus, existem os chamados vírus gigantes de amebas. Eles são significativamente maiores do que a maioria dos vírus, podendo chegar até 2,6 micrômetros de comprimento, nos tupanovírus. Esse grupo é bastante diverso e dentre eles se destacam os Pandora vírus, um vírus que é uma verdadeira caixa de surpresas, por possuir o maior genoma de toda a virosfera e abarcar genes raramente descritos para um vírus. Os vírus gigantes, de amebas, desafiam nossa definição de vírus e nos auxiliam na compreensão da ecologia e evolução do fantástico mundo dos vírus. Obrigado por assistir até aqui.